Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Hoje, essa aula do 8º ano, hoje nós vamos falar sobre inequação, só que antes de falar sobre inequação, vou esclarecer algumas dúvidas de duas atividades que as colegas ficaram, né? As colegas da turma 801, né? Não tem problema, até porque essa dificuldade também pode ser da turma 802, e aí eu acabo esclarecendo das duas turmas ao mesmo tempo, tá certo? Então vamos lá. Vou tirar essa folhinha aqui. Então, como eu falei, primeiro nós vamos esclarecer aí algumas dúvidas que vocês ficaram, e aí depois a gente passa para a parte da inequação, tá certo? Então, acompanhe aí, vamos juntos. Lá para a página 149, tá certo? A página 149 foi a última atividade que a gente resolveu de sistema, tá certo? Então, esclarecendo aí, a colega ficou com dúvida na número 29, então vamos fazer a número 29 e depois vamos fazer a número 30, tá certo? Deixa eu voltar aqui para ver o que está falando a número 29. Então, a número 29 está falando de uma situação onde eu tenho dois recipientes de água, um de 5 litros e outro de 1 litro, e aí ele pergunta lá no final quantos litros de água foram vendidos nesse dia. Só que para eu saber quantos litros que foi vendido nesse dia, eu tenho que saber a quantidade que foi vendido do galão de 5 litros e do galão de 1 litro, tá certo? E aí ele tem todo um enunciado aqui que me permite montar um sistema e encontrar o valor dessas incógnitas, né? Então vamos lá. Número 29. Uma revendedora de água mineral comercializa apenas garrafas de 5 e de 1 litro. Então, ó, já vou colocar essa informação aqui, que ela é importante. Vou colocar aqui no cantinho que o X a gente vai adotar para o galão de 5 litros. E o Y a gente vai adotar para o galão de 1 litro. Certo? Essa é a primeira informação. Observe o preço unitário de cada garrafa. Então, a garrafa de 5 litros ela é mais cara do que a garrafa de 1 litro. Aí, beleza. Em certo dia, foram vendidas 66 garrafas de água. Então, daqui eu já tiro a minha primeira equação. X, que é de 5, mais Y, que é de 1, dá um total de 66, que foi vendida em um dia. Tá certo? Arrecadando um total de 302,40. Então, aqui eu tiro a minha segunda equação. A minha segunda equação diz: quanto que custa a garrafa de 5? A garrafa de 5, que é X, custa 5,60, então vai ficar 5,6 de X, mais a garrafa de 1 custa 1,4 de Y, que deu um total de 302,4, que é a mesma coisa que 302,40. Aqui eu tenho duas situações onde eu posso trabalhar. Ou eu posso multiplicar toda essa equação de baixo por 10. Por que multiplicar por 10? Porque aí eu elimino essa casa decimal aqui. Ou eu resolvo da forma como se fosse decimal. Vai ser assim que a gente vai resolver, tá? Não vai mudar em nada a nossa conta, o resultado vai ser o mesmo. Então, passo o procedimento para a gente resolver, é isolar. Então, vou isolar aqui. X é igual a 66 menos Y. Isolei em cima, faço a substituição na de baixo. Então, nessa de baixo, eu vou ficar com 5,6 vezes 66 menos Y, mais 1,4Y, que é igual a 302,4. Tá certo? Aí vamos lá para a nossa primeira conta.
5,6 vezes 66, que vai dar 369,6. Então, essa multiplicação aqui, ó, 369,6 menos, agora eu vou multiplicar esse daqui, 5,6y mais 1,4y, que é igual a 302,4. Junta letra com letra, número com número. Esses dois aqui eu posso juntar, eu posso efetuar essa subtração aqui, né? Devo 5,6 e tenho 1,4, eu vou ficar devendo 4,2 y. Então, eu juntei esses dois aqui, ó, igual a 302,4 menos 369,6, que é esse daqui que passou para o outro lado. Fazendo essa subtração, eu vou ficar com 302,4 menos 369,6 vai dar menos 67,2. Não posso ter negativo, então aqui eu multiplico por menos 1. E aí eu vou ficar com y igual a 67,2 sobre 4,2. Tá certo? Efetuando essa conta aí, 67,2 dividido para 4,2 dá o total de 16. Certo? Então aqui eu tenho 16. Então o y eu já tenho o resultado que vale 16. Agora só falta encontrar o x. E esse x eu vou puxar ele um pouquinho para cá, para a nossa conta não ficar embolada. Então, o nosso x é igual a 66 menos y. X é igual a 66 menos 16. X vale 50. Então, o x 50 e o y 16. Só que a pergunta é a quantidade de litros. Por isso que eu coloquei essa informação aqui, ó. O x que a gente encontrou não é 50? Então, garrafas de 5 litros foram vendidas 50. Então, 5 vezes 50, que dá 250. Garrafas de 1 litro, que é o y, foi vendido 16. Então, eu tenho 1 vezes 16, que dá o próprio 16. Então, quantas garrafas de litro, quantos litros, que é o que ele pergunta, foram vendidos nesse dia? Nesse dia foi vendido 266 litros, tá certo? Então, daqui a gente já responde a nossa primeira questão, número 29. Passando para a outra, número 30, que a colega também ficou com dúvida, ainda na página 149. A número 30, eu tenho que recordar alguns conceitos aí da geometria, tá certo? Ele fala de polígono, fala de ângulo interno e ângulo externo de polígono. Então, a primeira coisa que eu vou relembrar aqui é do seguinte, ó, vamos imaginar que eu tenho um polígono aqui, esse é o vértice desse meu polígono. E aí, nesse polígono, eu tenho o ângulo interno e aqui fora eu tenho um ângulo externo, tá certo? Então aqui é um polígono qualquer, eu não sei que polígono é esse, mas eu sei que a configuração desse polígono é dessa maneira, interno e o externo. E aí vamos lá ler o que está propondo o enunciado. Ó. Determine a quantidade de vértices desse polígono, então vértice é esse cantinho aqui, de um polígono regular, sabendo que a diferença entre a medida de seus ângulos internos e ângulos externos é igual a 90. Então, aqui eu tiro a minha primeira situação.
a diferença entre interno, deixa eu ver aqui de novo, ó, sabendo que a diferença entre seus ângulos interno e externo é igual a 90. Então essa foi a primeira informação que ele me deu. A segunda informação, o enunciado não me deu, mas aí que eu tenho que recordar essa situação aqui, ó. O enunciado me informou que interno menos externo é 90. E eu sei, né, que o interno mais o externo é 180. Então, por isso que eu fiz esse desenho aqui, ó, para você saber que esse mais esse é igual a 180. E é daqui que eu vou tirar a minha segunda equação. Interno mais externo é igual a 180. Certo? Esse daqui vai ficar bem fácil para a gente resolver, porque a gente vai resolver pelo método da soma. Até porque ele não fala nenhum método, então eu posso resolver pelo método que eu julgar mais fácil. Então aqui eu tenho 2i, esse daqui corta, né? 270. Então, 2i, ou i é igual a 270 dividido para 2, que dá 135. Então, eu já sei que o i vale 135. Para encontrar o e, é só voltar aqui, ó. Então, aqui é 135. Quanto que está faltando para dar 180? 45. Com isso daqui a gente responde? Não. A gente não consegue ainda responder. A gente precisa de uma formulazinha. Ou, se você conseguir lembrar que a soma dos externos é igual a 360, você pode utilizar também. Então, ó, o que eu estou falando? Que a soma de todos os externos é 360. Como eu quero saber o vértice, esse vértice vai ser 360 dividido para E, que é o externo. Um só. Então, a gente pode resolver que V, o vértice, é 360 dividido para 45, que dá 8. Então, esse polígono tem 8 vértices e ele é um octógono. Tá certo? Então, ele é um octógono, ele tem 8 vértices. Beleza? Então, nessa questão aqui, eu acho que o mais complicado é você ter lembrado dessa situação para poder montar a sua segunda equação. Até porque essa informação ele não dá. Essa informação aqui você já teria que ter em mente aí que o I mais o E, que é o interno mais o externo, é igual a 180. Beleza? Então, continuando. Então, fechamos aqui essa parte da página 149. Agora passamos para a página, deixa eu ver aqui. Passamos para a página 153. A página 153, eu só vou dar algumas dicas para que vocês possam resolver aí, tá certo? Então, a 153, ele começa na número 37. A número 37, a gente já até resolveu em sala, mas vou passar aí rapidinho todas as questões. A 37, ele pergunta qual é a inequação. E aí a gente já sabe que para ser inequação eu tenho que ter a desigualdade. Então, inequação, eu tenho que ter o símbolozinho do menor, maior, ou menor igual, maior igual. Então, em todas as situações onde eu tenho esses símbolos, eu tenho uma inequação, tá certo? E aí você vai ver em qual dessas aí eu tenho inequação. Questão 38.
A questão 38, ele dá alguns enunciados e pede para a gente, né, relacionar com as letras gregas que estão embaixo, né? Eu tenho a letra A corresponde a qual inequação daquelas 4 ali embaixo. Então ali, no caso, é só a gente fazer uma relação. E eu me recordo de ter pedido que vocês fizessem a relação e também resolvessem, tá? Então vou resolver a primeirinha com vocês, a letra A. A letra A, ele diz, o triplo de um número menos 1 é menor que menos 7. Então, o triplo de um número menos 1 é menor que menos 7. Então, essa seria a nossa inequação. E essa inequação aqui é a letra, no caso é o número 4. Certo? A letra A é referente ao número 4. E aí, para a gente resolver isso daqui, ó, letra de um lado e número do outro. 3x menor que menos 7 mais 1. 3x menor que menos 6. X menor que menos 6 sobre 3. Opa, que não é igual. X menor que menos 2. Tá certo? Então, próximo número, número 39. Então, na questão 39, ele dá um enunciado, ele fala de perímetro. Perímetro a gente sabe que é a soma de todos os lados. Perímetro é a soma de todos os lados. E aí eu tenho que somar tudo isso, né? E aí ele diz que a soma disso daí tem que ser maior ou igual a 50. Então, gente, eu tenho que fazer a soma aí de todos os valores que são iguais, né? Lembrando que o perímetro eu somo todos os lados. Aqui eu tenho um retângulo. Então, se aqui embaixo é 5 mais x, aqui em cima também é 5 mais x. 5 mais x. Se aqui é 16, aqui também é 16. Então, eu vou somar tudo isso e tudo isso tem que ser maior que 50. Maior e igual a 50. Tá certo? Vou montar a conta com vocês aqui, ó. Então, aqui na número 39, eu vou ficar com 2x mais 10 mais 16 com 16, 32. 32 maior e igual a 50. Aí é só resolver isso daí. Tá certo? Passando para número 40. A número 40, ele pede para eu analisar a situação 1, 2 e 3. Então, ó, vou ter que analisar a situação 1, a situação 2 e a situação 3. Tá certo? E aí, a partir da situação 1, 2 e 3, eu vou responder a letra A, B e C. Na verdade, a letra D, ele pede para elaborar uma outra situação. Como é uma resposta pessoal, eu não consigo olhar e corrigir de todo mundo, mas tentem fazer e aí no dia da aula a gente comenta junto o que cada um pensou, tá certo? Então, vamos lá analisar a situação 1. A situação 1, ele diz que a velocidade máxima permitida é 80. Então, se ele fala que a velocidade máxima permitida é 80, esse veículo ele pode chegar a 80 ou ele tem que ficar até 79? Quando eu digo que a velocidade máxima permitida é tal número, quer dizer que ele pode chegar até esse número, ele não pode ultrapassar. Então, a representação de uma inequação nesse sentido seria x menor ou igual a 80. Ele pode ser 80, só que ele tem que ser menor que 80.
certo? Ele tem que ser igual ou menor a 80. Beleza? A segunda situação ele diz que 3 bombons custam mais do que 5. Então, 3x é maior que 5. Ele não é igual a 5, ele é maior que 5. E a outra situação, a metade de um número deve ser maior que 21. Maior que 21. Então, essas 3 são as situações onde eu tenho a 1, 2 e 3. E aí, a partir dessas situações, aí você vai responder a letra A, letra B e letra C. Beleza? Então, aqui, gente, a gente fecha essa aula. Não deixem de fazer essa página, até porque senão vai acumular muita coisa. E aí, acumulando muita coisa não fica bom, né? E aí, a gente encerra aqui esse nosso vídeo, tá certo? Então, um grande beijo, um grande abraço, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro. Valeu!